Amém? O texto nos diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga amém. Meus irmãos, nós encontramos aqui a segunda aparição de Deus a Salomão. Deus fez a Salomão algumas manifestações. A primeira foi no momento da sua escolha, quando Deus escolheu Salomão para ser rei. Davi tinha um desejo muito grande de construir o templo, a casa do Deus vivo. Mas Deus disse: você não vai construir casa para mim. Davi, ele quis retrucar e diz: mas Senhor, eu já preparei até uns materiais. Não, as suas mãos estão manchadas de sangue. Davi, ele era um guerreiro sanguinário. Todavia, ele guerreava na força do Senhor, venceu gigantes, venceu grandes combates, grandes batalhas, mas guerreando em nome do Senhor. E como a Bíblia fala que o santuário do Altíssimo é um lugar santo, um lugar puro, lugar de zelo, Davi tinha muito zelo pelas coisas de Deus, e ele tinha um desejo ardente de construir o templo do Senhor. Deus disse: não, teu filho vai construir casa para mim. Todavia, na chamada de Salomão, na sua tenra idade, quando Deus passou a bola da vez para ele, e Deus o escolheu oficialmente para ser o substituto de seu pai, Davi, a Bíblia nos mostra que Salomão, ele foi orar, e foi a primeira manifestação que Salomão teve de Deus. Deus aparece a Salomão pela primeira vez. Aqui nós encontramos Deus aparecendo a Salomão a segunda vez. A primeira vez está no capítulo 1, quando Deus disse: olha, Salomão, pede o que quiseres que eu te dê. Deus abre a porta das petições para Salomão fazer. Eu não sei que, se talvez fosse eu ou você, o que você pediria numa condição dessa, né, guerreiro? Eu não sei o que você pediria, mas Salomão, ele foi sábio já na sua tenra idade, no início do seu chamado, quando Deus disse: olha, pede o que você quiser, Salomão, pedir, eu vou te dar. Olha o que aconteceu, só para mostrar, capítulo 1, verso de número 7. Naquela mesma noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Primeira manifestação de Deus a Salomão. Ele tinha oportunidade aí de pedir a cabeça dos seus inimigos, sim ou não? De pedir a destruição de algumas nações que durante o período de governo do seu pai se levantou contra ele. Ele poderia pedir, mas olha a sabedoria desse homem, que foi o rei mais sábio da terra. O Senhor se manifesta a ele, abre a porta da petição dizendo: pede o que quiseres que eu te dê. Verso de número 8. E Salomão disse a Deus:
tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Verso de número 9. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderá julgar a este teu grande povo? Olha como Salomão foi sábio, até quando Deus abriu para ele a porta, para ele pedir o que quiseste. O que quiseste? Ele podia pedir o que quisesse: riquezas, honra, glórias, poder, majestade. Mas ele pediu tão somente: dá-me agora sabedoria e conhecimento. Porque você tendo sabedoria e conhecimento, irmão, você tem tudo. Você sabia que os homens mais grandes da nossa nação ou do mundo, eles cresceram através da sabedoria que eles possuem e do conhecimento? Mas ele não pediu para Deus riqueza, honra, nada disso. Ele pediu um coração sábio, um coração entendido. Para quê? Para julgar o teu povo. Aí, olha a resposta de Deus para Salomão, verso de número 11. Então Deus disse a Salomão: porque houve isto em teu coração, e não pediste riquezas, fazendas ou honra, nem a morte dos que te aborrecem. Por isso que eu digo, se fosse no nosso caso, tinha gente que ia pedir até a morte do inimigo. Mata, Senhor, aquele camarada que me deve uma dívida e não quer pagar. Aquele vizinho chato, aquele patrão chato. Ele não pediu nada disso, não. Deus disse: ó, assim como no teu coração não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei também riquezas, fazendas, honras, qual nenhum rei antes de ti teve, e nem depois de ti terá. Aleluia. Vale a pena você saber, irmão, pedir para Deus aquilo que verdadeiramente é precioso, tem validade. Deus é assim: quando você busca as coisas que são espirituais, se cumpre Mateus 6:33. Antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Você vê, Deus acrescentou para Salomão tudo aquilo que ele não pediu a ele. Deus disse: eu vou te dar. Você não me pediu riqueza, eu vou te dar riqueza. Tu não pediu fazenda, eu vou te dar fazenda. Tu não pediu honra, mas vai ser o rei mais conhecido da terra. E isto aconteceu com Salomão. Preste atenção, esta foi a primeira aparição de Deus a Salomão. A segunda, reabra lá agora no capítulo 7.
quando Salomão, ele constrói então, pela ordem divina, o templo sagrado do Senhor. E Salomão faz uma oração que foi a oração mais prolongada da Bíblia. Quem fez foi Salomão. Ah, pastor, nunca ouvi isso, não sabia. Salomão fez a oração mais longa da Bíblia. No capítulo 7, a partir do verso 1, a Bíblia diz que quando Salomão acabou de cantar, pastor, de orar, que às vezes se cantam e Deus não se manifesta, não é? Quando Salomão acabou de cantar, a Bíblia diz, quando Salomão acabou de orar. Preste atenção, Esdras capítulo 8, verso 23, está escrito: nós, pois, oramos e jejuamos, e Deus moveu-se pelas nossas orações. Eu nunca vi e ouvi na Bíblia Deus se movendo com cânticos, sem unção e sem consagração. Mas quando a igreja ora, Deus se levanta do seu trono para abençoar a sua igreja e para abençoar o seu povo. Foi só Salomão terminar a sua oração que a resposta veio do céu. Você sabia da importância da oração? Por que tem gente hoje aí numa situação difícil da vida? Porque não ora, irmão. Eu fico pensando, tem crente aí da nova geração que fica aí, corre atrás de uma coisa, corre atrás de outra, tentando resolver o problema dele. Nunca vai resolver, porque só tem um que resolve o problema. Ele diz, traga a mim o problema, vinde a mim. As pessoas estão correndo aí, uns correndo atrás de político para resolver problema de desemprego. E político vai dar emprego para alguém, irmão? Quem dá emprego é Jesus. É Jesus que te dá o pão. Se você for fiel, se você priorizar o reino de Deus, nada te faltará. Ah, mas não tem emprego. Deus manda alguém embora do trabalho para colocar você que é fiel. Eu creio assim. O crente, ele vive por fé. O crente não vive por vista. Aquilo que se vê para nós é o contrário da nossa fé. Paulo diz, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Então tem gente que não consegue resolver o seu problema. Por quê? Porque ficam correndo atrás de pessoas erradas, tomando decisões erradas, ao invés de buscar ao Senhor. Você lembra de um rei chamado Asa? Está lá no capítulo 15, aqui do segundo livro das Crônicas. A Bíblia diz que ele morreu. E sabe por que ele morreu? Porque no ano 39º do seu reinado, ele ficou doente. A enfermidade era nos pés. Aí a Bíblia diz que ele teve 2 anos para buscar o Senhor, o rei Asa. Mas está escrito bem assim, contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, antes os médicos, e morreu no ano 41 do seu reinado. Deus deu 2 anos para ele, uma oportunidade para ele viver. Para esses 2 anos, ele recorrer a Deus. E ele tinha feito uma aliança com o povo, que aquele que não buscasse o Senhor, desde a criança até o ancião, aquele que não buscasse a Deus morresse. E ele, quando ficou doente, esqueceu da aliança que fez com Deus. Oh, meu irmão, quer vitória para a tua vida? Busque a Deus. Ore. Quando você termina de orar, alguma coisa acontece na sua vida. Tendo Salomão acabado de orar, o que aconteceu? O fogo desceu. O fogo desceu. É impossível que alguém ore e Deus não envie uma resposta. Eu não acredito. Eu não acredito que se você com o coração quebrantado,
e contrito, que a Bíblia já diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Se chegar ou se achegar a Deus, buscando ao Senhor, eu duvido que Deus não responda a sua oração. Eu duvido, porque Ele responde. Ele terminou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios. Que mais, pastor? E a glória do Senhor encheu toda a casa. Olha o que a oração faz. Aí está os resultados da oração. O fogo desceu, consumiu o holocausto, isso é, recebeu o sacrifício de Salomão. Consumiu o holocausto é quando Deus aceitou o sacrifício de Salomão. E aí a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu toda a casa. Quer ver o resultado? Verso de número 2: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Mas por que não? Porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa do Senhor. Você já pensou, você não conseguia entrar no templo, porque a glória de Deus se toma lá fora, e ela está aqui dentro, e você é até arremessado para fora, porque eles não conseguiam, eles queriam entrar, mas a glória do Senhor tinha enchido toda a casa, e remetia eles para fora. Eles não, é a mesma coisa de você combater contra um vendaval, você quer, mas ele não te deixa. A glória de Deus era tão grande naquele lugar que eles não conseguiam entrar na casa do Senhor. O verso 3 diz assim: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa. Você vê, não foi só os sacerdotes que experimentaram e viram a glória de Deus, mas o povo também viu. Diz que todo Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, o que eles fizeram? Reverência. Encurvaram-se com o seu rosto em terra sobre o primeiro pavimento, porque tinha um lugar determinado pelo sacerdote. O povo não tinha o acesso ao templo, eles ficavam lá do lado de fora, primeiro pavimento. A Bíblia diz que lá fora eles se encurvaram com o rosto em terra e fizeram o que, pastor? Adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E diz que o rei e todo o povo oferecia sacrifícios perante o Senhor. Mas só adiantando, quando esse culto termina, Salomão vai para casa todo satisfeito. Que maravilha, estou feliz com Deus, porque ele nos deu a aprovação das obras de nossas mãos. Ele aprovou a consagração do nosso templo. Deus se manifestou, Deus se fez presente. É tão gostoso quando a gente, como ontem nós tivemos naquela festa lá, Deus se manifestou salvando vidas. A gente sai satisfeito vendo resultado daquilo que Deus faz. Salomão foi alegre para casa, foi feliz, e Deus lhe deu uma outra manifestação. Aqui está a partir do verso de número 11. Olha aí para você ver. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Ou seja, ele terminou o culto, foi para casa, depois de um culto, de um ato maravilhoso, a inauguração do templo e a consagração da casa, do santuário do Senhor. Aí ele vai para casa, tenta dormir e não consegue. Por quê? Porque Deus aparece para Salomão
pela segunda vez. A primeira vez foi aquela do capítulo 1 que eu mostrei para os irmãos, né? E agora a segunda vez. E começa o versículo 11 dizendo: assim Salomão acabou a casa do Senhor, fez a sua casa, era o palácio do rei, aonde o rei morava, vivia, bem próximo à casa do Senhor. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, você vê que quando você é fiel, você prospera aqui dentro, mas prospera como o Senhor disse, lá fora também. Não é só aqui dentro, é lá fora. Tem gente que quer prosperar lá fora, mas não é fiel aqui dentro. Não tem prosperidade assim. É coisa simultânea, duplamente. É lá e aqui. É lá e aqui. Ó, ele prosperou tanto na casa do Senhor, como também na sua própria casa, né? Diz que prosperamente o efetuou. E o Senhor lhe apareceu de noite, tá? O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim esse lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, Deus falando para ele, né? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Ah, mas Deus faz isso? Ele falou que faz já. Às vezes tem algumas nações aí que a gente olha, às vezes está sendo castigada, mas você não vê. Ah, mas Deus, ele condena até as crianças, os que são inocentes. Mas você não sabe o porquê muitas vezes Deus envia peste nesses lugares. A incredulidade, irmão, das pessoas são tão cruenta, são tão cruel, que Deus faz com que a fome assole alguns países do planeta, que a miséria assola alguns países do planeta, exatamente por causa da incredulidade do povo. Por quê? Porque tem países aí fora que é comandado por feiticeiros. São feiticeiros que estão na testa de ferro. E não fica longe não, no nosso Brasil aí, tem estados aqui que não gostam da verdade, que gostam da mentira, e a gente viu aí até alguns estados aí apoiando algum candidato aí da esquerda, que o povo, o que domina lá, irmão, é incredulidade. O que domina lá é o erro, é a mentira. O povo gosta da mentira. E aí tem seca, tem fome, tem falta de água, tem falta de alimento. E a gente olha, ah, mas Deus está sendo justo. Por que chove aqui e não chove lá? São coisas, irmão, que você, humanamente falando e perguntando, você não tem a resposta. Mas a Bíblia diz lá em Jó, capítulo 37, verso 5. 37, 5 de Jó. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente e faz grandes coisas que nós não compreendemos. Não queira se meter achando que isto é injustiça de Deus. Esses dias eu peguei um crente nas redes sociais comentando isso, falando: Deus é injusto. Aqui é esse lado do Brasil aqui é abençoado. Claro, tem mais cristão, pessoas que temem a Deus. Outro lado só feiticeiro. Porque tem gente na igreja que é abençoada, outros não. Irmão, a fidelidade a Deus faz toda a diferença. A fidelidade das pessoas faz toda a diferença. Tem gente que parece que é, mas não é. Parece que está com a verdade, mas não está. Faz toda a diferença. Ó, ele faz tudo como quer. E ele
troveja com a sua voz, faz grandes coisas que a gente não compreende. Quer compreender as grandes obras do Senhor? Vai buscar a Ele, fala com Ele, Ele vai te responder. Voltando, capítulo 7, 2 Crônicas, verso de número 13, ele diz, o Senhor apareceu a Salomão, e escolhi para mim esse lugar como casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Verso 14. E se o meu povo, e se o meu povo, olha para cá, Deus não conta com aqueles que não são povo dele. Deus conta exatamente com o seu povo. Deus não está falando com criaturas. Deus está falando com os verdadeiros filhos. A Bíblia diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Só os que aceitam a Deus se tornam filhos. Filhos. Os demais são feituras das mãos de Deus, mas são criaturas. Até não tomarem uma decisão resoluta para Deus de serem filhos através do sacrifício vicário de Cristo. Quando aceitarem a Jesus como Salvador, então deixam de ser criaturas, feituras das mãos de Deus, e agora passa a serem filhos obedientes, como disse Paulo em uma das suas cartas. Preste atenção, aqui nós encontramos que Deus então diz, e se o meu povo, por que tem uma forma de expressão? E se o meu povo? O que se entende com esse versículo? É que esse versículo divino está no condicional. E se o meu povo? Depende de quem aí? Do povo. Do povo. Por isso que eu digo que às vezes nós temos o prefeito que nós queremos, nós temos os vereadores que nós queremos, nós temos o presidente que nós queremos. Na nossa nação é assim. Quem decide, quem é para decidir tudo, você viu agora a força do nosso povo. Bolsonaro sabe que quem deu o resultado de vitória para ele foram os cristãos. Foram os cristãos. Porque o povo de Deus se levantou e disse, é nós, não tem, pode levantar feiticeiro, não adianta. Os cristãos, quando assumem uma posição diante de Deus, eles podem mudar o resultado de uma eleição, eles podem mudar uma nação toda, se o povo falar a mesma língua. Chibolete, não é cibolete, chibolete, CHI. Se o povo tomar uma decisão, ninguém segura o povo de Deus, é o povo, irmão, é o povo. Eu estava lendo esses dias, quando aquele profeta que foi chamado para abençoar o povo, e o outro estava querendo ludibriá-lo para fazer ele amaldiçoar o povo. Qualquer dia eu vou trazer aquela palavra, ela em Números. E ele diz, mas rapaz, como é que eu vou fazer isso? Não, eu te pago para você amaldiçoar o povo. Ele diz, mas como é que eu vou amaldiçoar um povo que Deus já abençoou? Não tem jeito. E ele ia para amaldiçoar e não conseguia. Irmão, nós já estamos abençoados em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo nos lugares celestiais. Ele diz, eu não posso amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Mas rapaz, dá um jeitinho, eu te dou uma grana para você fazer isso. Não tem jeito. Não tem jeito de eu amaldiçoar esse povo. Só tem uma coisa que nos afasta de Deus e faz com que a maldição caia sobre nós. Sabe o que se chama? Pecado.
isso nos afasta de Deus. Eu falei aqui na segunda-feira passada sobre a apostasia. O que é apostasia, pastor? Apostasia é a negação da autêntica fé em Deus. Quando a pessoa deixa de crer em Deus para que não crê no homem. Tem muita gente sofrendo por causa disso. A Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus e estareis seguro. Credes nos seus profetas e prosperareis. Tem gente sofrendo porque não crê naquilo que a gente fala através das palavras do Senhor. Está sofrendo. Então, só tem uma coisa que nos afasta de Deus: o pecado. E está bem explícito nesse versículo. Quer ver? Ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, o quê? Se humilhar. A nossa nação precisa se humilhar. Precisa. E quando eu digo nação, eu digo dos cristãos, dos evangélicos no Brasil. Vocês viram agora como nós temos o poder para mudar a direção de uma nação. Eu não tinha nenhuma dúvida desse resultado das eleições hoje. Tanto é que há quase 3 horas atrás eu já soltei o resultado e já parabenizei o presidente. Eu já sabia. Sabe, quando você está em comunhão com Cristo, quando você está em comunhão com Deus, você sabe qual as diretrizes de Deus para a nação. Eu disse, quando eu vim orando, eu falei para Ruth: mas ó, tá assim, estão falando mal. Pode falar o que for. A nação evangélica se levantou. E olha para cá, o povo evangélico é um gigante no Brasil. Só que até então estava como que um gigante assim, ó, amortecido, mas o gigante acordou e viu que tem poder. Só de assembleianos são mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Claro que tem uns aí da esquerda, infelizmente, pastores da esquerda, que concordam com casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Tem punhados aí que usam a Bíblia e o Evangelho, mas não são evangélicos autênticos. Mas preste atenção. Deus tem promessa para o povo que conhece a Ele. E está inserido aí nesse versículo. Ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. É você se quebrantar e se encurvar diante de Deus e dizendo: não, o Senhor é o Senhor da minha vida e é o Senhor da nossa nação. A Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando a gente se curva para oferecer sacrifícios a Deus, cultos a Deus, para se humilhar perante Deus, nós somos exaltados. Hoje, os evangélicos autênticos do Brasil estão sendo exaltados. Nessa vitória de Bolsonaro, nós todos estamos sendo exaltados. Pode falar em dele o que for. Mas eu li aqui no início do culto que não tem nenhuma autoridade que não fora constituída por Deus. Todas as autoridades que há no mundo, está lá no capítulo 13 de Romanos. E eu li aqui para vocês no início do culto. Não falei nada sobre política e não estou falando sobre política. Estou falando sobre a palavra de Deus. É uma palavra pertinente a esta noite. Mas ó, o povo, a nação evangélica se humilhar, Deus faz coisas grandes na nossa nação. Primeira coisa é humilhar. A segunda é orar. Algo que muito pouco, verdade ou não, nós temos feito. Muito pouco. Ó, humilhar e depois orar. Orar.
Deus pode mudar a história de uma vida através da oração. Deus pode mudar a história de uma família através da oração. Deus pode mudar a história de uma cidade através de uma oração. Deus pode mudar a história de um estado através de uma oração. Deus pode mudar a história de um país através de uma oração. Quando eu digo oração, não é uma única oração, mas uma oração de um povo que coletivamente se une em torno de um propósito. Deus pode mudar a história de uma nação. Se a Bíblia diz, e se você discordar de mim, eu te cito Tiago 5:16. Se a Bíblia diz que a oração feita por um justo, quantos justos? Já tem um poder. Ali diz atuação, né? Extraordinária, a súplica feita por um justo. A minha diz que a oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Eu fico pensando, irmão, um justo. Agora, 2, 3, meia dúzia, 10, 50, 100, milhares, milhões de evangélicos orando, irmão, em torno de um propósito. Senhor, muda a nossa nação brasileira, arranca a corrupção, arranca, ao invés de falar mal, como muitos vinham falando aí, porque essas campanhas agora foi a campanha das mentiras, dos fake news, foi isso, só mentira, para lá e para cá. O que mentiu menos foi o que ganhou, foi mais verdadeiro. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo e tal, o que ganhou. Se o povo buscasse a Deus num propósito único, como diz ali, se a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos, irmão, milhares, milhões de cristãos orando. Eu pergunto, você orou pela sua nação hoje? Pelo resultado que está aí? Você intercedeu? Senhor, faça a sua vontade. Ou se não, Senhor, eu quero que esse candidato ganhe, eu quero que este outro aí ganhe, quero que esse ganhe. Não vai ganhar o que você quer, vai ganhar aquele que Deus achar que é o melhor para a nação. Se a gente ora, a resposta vem do Senhor, não sai das nossas entranhas. Preste atenção. Primeiro, humilhar. Segundo, orar. E terceiro lugar, coloca lá, filho. Esqueceu onde? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, segundo orar, depois buscar a minha face. Vamos buscar, gente, a face de Deus. Às vezes a gente se torna até um pouco chato de tanto convocar os irmãos para os cultos. Vem mais, irmão, vem buscar. Quanta gente hoje saiu cedo aí um dia da democracia, voltou de manhã, poderia estar aqui no culto, está lá agora diante do seu televisor, outros tristes lá porque tomaram decisões erradas. Quem mandou? Não veio consultar o pastor, qual a direção o senhor está tendo aí para a nossa nação? Vamos perguntar aos profetas. A Bíblia diz que o povo consultava os profetas, sim ou não, irmão? Está na Bíblia isso. Aí tomam as direções erradas que podem trazer grandes prejuízos aí para a sua vida, para a sua família. Faz tudo errado. As pessoas não consideram mais os verdadeiros homens de Deus. Estão vendo o ventre. Nós temos que buscar mais o Senhor. Quantas pessoas hoje em casa, e lugar de cristão é na igreja adorando a Deus, principalmente o domingo, que é o dia do Senhor. Buscar a minha face. Quarta coisa, e se desviar dos seus maus caminhos. Vamos fazer isso, gente. Vamos se desviar de tudo aquilo que é errado. Vamos se desviar de tudo aquilo que é errado. Pessoas que te chamam para o lugar errado, que quer incutir na sua mente uma doutrina errada. Esse negócio das crianças na escola, irmão,
já na sua tenra idade. Isso para a gente era um monstro. Se alguém falasse de sexualidade nas escolas, a gente lá com 7, 8 anos, a gente corria da escola. A gente tinha medo de ouvir isto. Hoje é o que mais eles estão querendo ensinar isso nas escolas. Agora, você que é mãe, você que é pai, que aprendeu completamente diferente disso, você vai aceitar um negócio desse para os seus filhos? Ou você vai protestar? Não, pastor, mas a gente tem que deixar tudo na mão de Deus. Não, irmão. O voto decide as coisas. Até porque a Bíblia diz que nós somos protestantes. E nós somos protestantes. Protestante é para quê? A palavra protestante é para protestar. Contra o quê? Contra o pecado, contra as coisas erradas. Por isso que cortaram a cabeça de João Batista. Porque ele protestou. Teve um que pegou a mulher do outro, casou lá e tal e tal. Mataram ele, mas ele não deixou de falar a verdade. Ó, teu irmão, rapaz, ele está com uma mulher que não é dele. Profetizou. Então preste atenção. Ó, vamos protestar contra o pecado e vamos se desviar de todos os nossos maus caminhos. Aí Deus fecha as cortinas dizendo: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o quê? Sararei a sua terra. Pastor, tem jeito para o nosso Brasil? Tem. Eu creio que tem. Deus pode mudar a nossa nação tão pecadora, tão sofredora. Deus pode. É só através de um homem? Não. Deus conta com homens e conta com mulheres. Deus mostrou para todos nós a força do voto evangélico nessas eleições. Você pode ter certeza que a maioria que deu essa vitória esmagadora ao Bolsonaro foi os cristãos. E quando eu digo cristão, tem católicos lá, bons cristãos, viu? Sabia disso? Tem lá uns que são melhores até do que alguns que andam com Bíblia nas igrejas pentecostais. Sabia? Eu conheço católicos bons. Estou falando de ir para o céu. Ir para o céu é uma outra história. Não, irmão? É uma outra história. Tem que aceitar Jesus como Salvador. Mas eu estou dizendo de pessoas que fazem a diferença, que têm discernimento das coisas, que sabe aonde está mentira, aonde está verdade. Tinha pessoas aí que eu via pegando fake news e mandando para frente. Pastor, você está aqui para voltar nisso aí. Mas olha o que estão falando dele. A pessoa crê em tudo, sem conhecimento. Irmão, o crente tem um discernimento. O crente, a Bíblia diz que ele tem o Espírito Santo de Deus. E aonde está a verdade, a mentira, ela é dissipada. Então, vamos ficar com o quê? Com a palavra dos homens ou com a palavra de Deus? Amém, irmãos? Quantos concordam que nós temos que ficar com a Bíblia? Deus disse, eu sararei a vossa terra. Deus quer sarar a nossa nação. Pastor, isso vai acontecer de imediato? Não. Isso é uma sequência de atos bons perante o Senhor. A gente precisa fazer melhores escolhas, não é só, mas nos estados, aqui nas eleições, tem que saber escolher os melhores. Não é porque o camarada vem dizendo que é cristão que eu vou votar nele. Então o que tem de cristão de picareta aí, irmão? Hoje eu nem participo de um tal de conselho de pastor, porque o que tem de pastores picareta aí eu não participo. Não. O que tem de gente picareta com Bíblia na mão, falando que é cristão, mas estão envergonhando o Evangelho de Cristo, irmão. Deixa de ser bobo, olha para a palavra. Nem tudo aquilo que brilha é ouro, nem tudo aquilo que reluz é ouro.
Então a gente tem que ter discernimento espiritual. E eu acredito que o nosso povo está acordando. Tomara que não durma mais. Fique de olhos bem atentos. Ah, mas eu tentei com esse e ele negou fogo. Vamos escolher outros. Está achando que todo mundo é perfeito, né, irmão? Podemos até confiar em alguém e esse alguém furar. Mas por causa disso eu não vou votar mais. Agora eu vou protestar. Porque, não, vamos procurar melhor. Vamos procurar melhor. A gente errou aqui, vamos melhorar ali. É assim, a nossa vida é assim. Mas a gente nunca pode desistir da verdade. Amém, igreja? Pois bem, nós vamos terminar o culto. E eu queria terminar esse culto diferente hoje. Gostaria de terminar esse culto chamando toda a igreja para frente, para a gente fazer uma oração. Que ninguém ficasse lá atrás, todo mundo viesse para frente, para a gente fazer uma oração